Paz do Senhor, povo de Deus, que o Senhor venha vos abençoar cada dia mais. Como queria compartilhar com vocês uma passagem que Deus tem colocado no meu coração para a gente tá falando. E é algo que a gente vive no dia a dia do ministério, né? Que esta conversa, na verdade, ela interessa para quem é cristão, para quem está na igreja, para quem professa a fé em Cristo Jesus e para aqueles que amam a palavra de Deus, para aqueles que têm a Bíblia, né, como regra de fé e acreditam naquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Porque tem muita gente que lê a palavra de Deus, mas não acredita na totalidade dela, na veracidade dela, que realmente ela é uma Bíblia, um livro inspirado pelo Espírito Santo e que são as palavras de Deus para nós, né? E dentro da palavra de Deus nós temos alguns requisitos, algumas coisas que Deus deixou estabelecido para nós, para que nós possamos levar a nossa vida cristã adiante até chegar à morada eterna que Jesus foi preparar, até Jesus vir buscar a sua igreja. Então nós permanecemos nessa terra, e como nós estamos nessa terra, nós temos algumas ordenanças. O Senhor deixou estabelecido algumas coisas para a gente poder tá executando. E um texto que me chama a atenção, e é algo também assim que a gente vem vendo, né, dentro das igrejas, e é algo muito sério, né, e eu queria compartilhar com vocês isso nesse momento, em nome de Jesus. Se encontra aqui em 1 Timóteo capítulo 4, diz assim: apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Que no verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência, né? Sabemos que o apóstolo Paulo aqui está dando uma instrução a Timóteo, né? É um livro onde está instruindo, ele está motivando, ele está falando aqui com este jovem. E é algo, irmãos, que nós temos observado no nosso tempo. Você vê, nesse tempo que era, né, lá para o segundo, terceiro século, se você pega a história da igreja, sempre teve pessoas para distorcer aquilo que o Senhor deixou estabelecido como regra de fé. Isso nunca esteve fora da igreja, né? A palavra de Deus diz que o joio ele cresce junto com o trigo. Então você não tem como arrancar ele vai crescer, ele vai se fortalecer também. A diferença é o fortalecimento do trigo e o fortalecimento do joio, né? Que naquele dia ele será lançado, ele será arrancado e jogado no lago de fogo. E o trigo, né, que vamos colocar aqueles que procuraram andar dentro da palavra de Deus, que se esforçaram diante de Deus, aqueles que vão entrar nas mansões celestiais, né, em nome de Jesus. E esse texto, irmãos, essa instrução que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo, tudo que está na palavra de Deus aqui contida, ela serve para nós hoje também. Hoje nós também temos que olhar para essa palavra e ver que nós temos que nos atentar muito hoje, nos nossos tempos, que aqui o apóstolo Paulo já está dizendo, né, que olha, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, alguns irão se desviar da fé. Algumas pessoas do meio de vós, aqui o apóstolo Paulo não está falando de pessoa de fora não, igreja. Aqui quem apostata é cristão. Quem apostata é quem está dentro da igreja. Aqui não está falando de ímpio, aqui não está falando daqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não tiveram encontro com Jesus. Quem apostata é quem crê. E quem crê?
Somos nós que estamos dentro da igreja, que deixamos que outros ensinos, que outra doutrina comece a crescer paralelamente aos ensinos e doutrina que é da palavra de Deus. Então, quando nós deixamos, irmãos, que vamos colocar a palavra de Deus é o trigo, e essa doutrina ali é o joio, ela cresce junto. Você pode reparar que dentro de um ministério sempre tem aquele que quer trazer coisas novas, sempre tem aquele que quer trazer coisas diferentes. E a Bíblia não deixou isso. Tudo que nós precisamos já está aqui, não existe mais nada novo. O Senhor ele não vai dar revelação para profeta nenhum que seja algo diferente do que já está escrito aqui na palavra dele. O Senhor não vai criar coisas novas, porque já está tudo aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. Não tem nada. Se alguém chegar em mim, em você, e falar, olha, eu tenho algo novo que Deus passou só para mim, é mentira. É palavra de Satanás. Deus não deixou nada diferente do que já está, meus irmãos. A Bíblia fala que Deus tem a sua multimaneira de operar, a sua multiforma. O Senhor ele opera de várias maneiras. Em cada indivíduo, cada pessoa tem uma forma que o Espírito Santo usa. Mas tudo a sua maneira, a minha maneira de se portar, tem que estar enquadrada dentro da palavra de Deus. E o Senhor ele faz uma pergunta lá em Lucas 18:8. Jesus, discorrendo ali, ele fala, será que porventura, quando ele retornar, ele vai achar fé na terra? É interessante essa pergunta. Será que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, será que ele vai achar muitas pessoas ainda acreditando na volta de Jesus? Será que vai ter muitas pessoas esperando a nova Jerusalém? Será que Jesus vai achar muitos corações desejosos pela entrada triunfal se assentar à mesa do Cordeiro? Porque ele deixa uma pergunta em Lucas 18, 8 vamos colocar a parte B do versículo. Será, porventura, o Filho do Homem achará fé na terra? É uma pergunta para nós, igreja. Porque no texto de Timóteo, a palavra do Senhor fala que muitos irão se desviar do caminho que o Senhor nos deixou estabelecido. E indo atrás de profetas enganadores, indo atrás de novos movimentos, indo atrás de tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus, que é o que nós mais vemos hoje. Hoje nós vemos um evangelho que é o evangelho somente da graça. Hoje muito pouco se lê a palavra de Deus, muito pouco se estuda a palavra de Deus, só se apega ao texto que o Espírito, a Bíblia diz que naquela hora o Espírito Santo ele vai te lembrar o que falar. Tá, mas o Espírito Santo vai te lembrar o quê? Se você não lê a Bíblia, o Espírito Santo vai te lembrar da novela? O Espírito Santo vai te lembrar de histórias? Fazenda, Big Brother, é isso que o Espírito Santo vai te lembrar? Se nós não meditamos na palavra de Deus, se nós não examinamos a palavra de Deus, muitos cristãos, irmãos, muitos falam, mas é fanatismo, para que você quer ler a Bíblia inteira? Para quê? Para conhecer Deus. João 5,39 diz, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quem que fala de Deus? Quem que fala de Jesus? Quem que fala da nossa natureza? Como que nós vamos conhecer o Criador se não lermos o seu livro?
Se você vai a uma faculdade, você não tem que estudar todos aqueles 5 anos, 3 anos, todas aquelas matérias, você não tem que se aprofundar naquilo para passar. E vamos pensar que nós também estamos na faculdade, é a faculdade de Cristo, é a faculdade do Senhor. E para a gente passar também, chegar no final do ano, a gente receber a nossa coroa da justiça, aleluia, nós temos que examinar a Escritura. É impossível falarmos que conhecemos a Deus se nós não lemos o seu livro, se a gente não compreende Deus dentro da Escritura. É a única maneira, irmãos, da gente detectar um apóstata, a gente detectar uma falsa doutrina, uma falsa mensagem, é a gente examinando a palavra, porque você vai ter o confronto. Você vai ver que aquilo que está sendo ensinado, ela está em desacordo com a palavra de Deus. Só que hoje você falar que alguém está em desacordo com a palavra de Deus, você recebe uma resposta assim: você está se levantando contra a obra de Deus. Você está se levantando contra o Espírito. Não. Se você está na contramão da palavra, quem está se levantando você é o próprio Deus. É a própria Bíblia que está se levantando contra você. Só que você pregar hoje um evangelho doutrinário, você suprimir o irmão. É por isso que nós estamos vivendo, irmãos, muitas heresias dentro do púlpito. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. E o apóstolo Paulo diz, continua na carta, se você analisar, se você pegar livro de 1 Timóteo, ali é uma instrução para a igreja. Aqui nós aprendemos como a igreja tem que se portar e como nós devemos nos portar diante de Deus e diante do Evangelho. Nós vemos que o apóstolo Paulo fala para ele: olha, Timóteo, você vai ficar aqui para poder pregar a palavra de Deus, para você colocar em ordem tudo aquilo que está em desordem. E, irmãos, cada dia vai ficar pior o Evangelho, porque hoje a grande maioria não quer mais ouvir a sã doutrina, não quer mais aprender da palavra de Deus. Hoje nós buscamos mais movimento, nós buscamos mais revelações, nós buscamos mais coisas paralelo àquilo que a Bíblia nos ensina. Nós prestamos culto a Deus hoje de uma forma que não agrada a Deus. Nós ouvimos hoje pessoas falar que tem um novo movimento, que esse movimento é o Senhor quem passou, e muitas pessoas vão atrás desses movimentos que não tem base bíblica, não está na Bíblia. Deus não está aprovando, porque se não está na Bíblia, Deus não está aprovando, irmãos. Ah, irmão, mas tem conversão lá. Ah, mas tem gente que se converte. Ah, mas as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas, tá? Mas que língua? E as conversões? João 8:38, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente tem encontro com a verdade, com a palavra de Deus, o Senhor ele nos liberta de verdade. E eu observo as conversões, as pessoas que aceitam Jesus, porque eu sou da igreja, irmãos. Assim, eu fico prestando muita atenção hoje nas mensagens. Eu gosto de analisar, eu gosto de estudar. Eu não fecho a minha Bíblia na hora da mensagem do pregador. Eu acompanho, porque eu aprendi dessa forma. Quando eu me converti, a minha igreja, que já é falecido, finado missionário, ele, no estudo de obreiro, ele falou que nós temos que ser como o povo de Bereia, não como o povo de Tessalônica. O apóstolo Paulo ministrava e ele viu que o povo de Bereia era mais nobre
porque tudo que Paulo pregava, eles iam na Bíblia conferir. Mas vamos ver se é isso aqui mesmo que o apóstolo Paulo está pregando, se isso está dentro ali, ó, se está dentro aqui da Torá aqui. Então, quando o pregador ele abre e começa a exposição da palavra de Deus, a tua Bíblia, a minha Bíblia tem que estar aberta e você tem que acompanhar. E você vê que aquele pregador ele está pregando a palavra genuína. Você vê que aquela palavra, e o pregador não precisa ficar te pedindo para você dar glória, porque a palavra de Deus ela começa a te encher, e quando ela começa a te encher, você começa a glorificar, porque você vê que aquilo está vindo de encontro com você. Aleluia. A palavra está vindo, ardendo no seu coração. É impossível você não glorificar a Deus. Eu não preciso ficar falando, você não entendeu. Não, eu não preciso, irmãos. Porque o Espírito Santo é quem conduz tudo. É Ele que faz. Ele que aleluia, é Ele que conduz a igreja. A igreja é dele. O Senhor é o cabeça. E quem traz as almas é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Nós não ganhamos alma nenhuma. Mas tem esse problema na igreja. E nós temos recebido aqui um alerta. Olha, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer espíritos enganadores e ensino de demônios. E pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a sua mente cauterizado. Então, o que uma apostasia ela traz, irmãos? Eu separei alguns 3 tópicos para a gente poder tá analisando. Você lembra de Balaão? Balaão, há algumas controvérsias sobre se Balaão era profeta de Deus, se não era profeta de Deus, mas nós vemos que o Senhor falou com Balaão. Mas Balaão, ao meu ver, ele era um profeta corrompido. E nós vemos que até em Apocalipse o exemplo de Balaão não era um bom exemplo. Balaão fez com que o povo ensinou como Balaque fazer com que o povo se desviasse, porque Deus não iria amaldiçoar, mas Balaão sabia que a idolatria era algo que e até hoje entristece muito o coração de Deus, você cultuar naquela época os deuses pagãos daquela época. E Balaão ensinou tudo isso, fez com que o povo se desviasse da verdade, fez com que Israel se desviasse. Mas por quê? Porque Israel também deixou de olhar para Deus, deixou de obedecer a Deus. Então, quando nós deixamos, nós somos presa fáceis para as pessoas que querem ensinar doutrinas novas. E nós vemos que Balaão era uma dessas pessoas que um espírito enganador dentro da igreja. Sabe aquele profeta que só profetiza tudo aquilo que está em desacordo, profetiza o número do seu CPF? O que se interessa para Deus? O que Deus quer saber do seu CPF? O Senhor não quer saber das suas dívidas. O Senhor quer saber porque a nossa única dívida que nós tínhamos, que era a dívida do nosso pecado, Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados, para que essa dívida fosse paga. Então o Senhor não tem interesse no seu CPF. Só que isso é uma coisa que atrai multidões. E nós vemos que muita coisa não é o Espírito Santo. Porque se Deus me criou, se Deus te formou, qual é o interesse de Deus falar para você seu CPF? Mas enfim, irmãos, tudo isso faz parte do novo ensino, da nova teologia, das pessoas que são chamadas por Deus, que começam a desviar o povo, e Balaão foi uma dessas pessoas, que fez com que Israel se desviasse do caminho de Deus.
E nós vemos que uma segunda característica dos que se apostata da fé, daqueles que tentam desviar o povo de Deus, é ensino de demônios. O que é o ensino de demônios? É todo ensino que está em desacordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que é ensinado dentro da igreja hoje, que não está pautado, respaldado pela Bíblia, é um ensino de demônios. É um ensino que vai te levar não para o céu, mas vai te levar a bater naquela porta, que é onde eles batem e falam: Senhor, abre-nos a porta. E o que é a resposta? Eu não vos conheço, todos vós praticais a iniquidade. Daí nós iremos dizer, ou alguns vão dizer: mas nós oramos, nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos maravilha no seu nome, Senhor. Nós ganhamos almas, nós pregamos, nós falamos em favela, nós falamos em culto público. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Por quê? E ali era crente, irmãos, ali não era ímpio. Ali eram pessoas como eu e você que estamos dentro da igreja, que fazemos, que oramos, que tocamos, que pregamos, profetizamos, mas não obedecemos. Deus permite? Permite. Muitas almas são convertidas? São. Muitas almas se achegam a Jesus? Sim, muitas. Mas a minha e a sua conduta, nós sabemos que nós não obedecemos aquilo. Só que Deus faz, porque a palavra de Deus é fiel. Só que nós temos uma vida que temos que levar diante de Deus e de acordo com a palavra de Deus. Não adianta a gente fazer tudo isso e estamos em desobediência. Não obedecemos pastor, não obedecemos liderança. Hoje achamos que não precisamos obedecer mais ninguém. Se você corrigir alguém que está pregando uma palavra que não está em acordo com aquilo que você lê, você é rebelde, e aquela pessoa ela sai da igreja e abre uma igreja para ela. E ali ela começa a ensinar aquele movimento e muitas pessoas saem dessa igreja que você prega a Bíblia e vai acompanhar essa pessoa que prega uma palavra paralela àquilo que Deus deixou estabelecido para a igreja. E nós sabemos que o fim de tudo isso daí não é a Nova Jerusalém. Porque para chegar na Nova Jerusalém nós temos que estar enquadrado na sã doutrina. Nós temos que examinar a Bíblia. E nós vemos, irmãos, que a segunda característica é o ensino de demônios. É você aprender tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Uma das coisas que a gente escuta muito: olha, irmãos, Deus manda te dizer que Deus vai te dar tal coisa e você vai envergonhar aquele irmão que riu de você, que blasfemou, que deu risada do seu Deus, da promessa. Irmãos, Deus nunca nos manda lutar com pessoas. A nossa luta não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades desse mundo. Quando na Santa Ceia, Jesus sentado com Pedro, que Jesus fala que ele ia ser preso, que ele ia ser morto, e Pedro se levanta, que olha, não, na minha frente você não vai fazer isso, né? Estou falando com as minhas palavras. Isso não vai acontecer. E Jesus olha para ele e repreende Satanás. Não estava repreendendo Pedro, estava repreendendo o espírito que naquele momento Pedro deu vazão. E aquele espírito tomou a vida de Pedro e Jesus repreendeu ele: afasta de mim, Satanás. E naquele mesmo momento Jesus fala: você está falando tudo isso e você daqui a pouco vai me negar. E não só uma, viu? São 3. E sabe, irmãos, Jesus nunca nos dá nada para humilhar ninguém, porque ele está indo contra tudo aquilo que ele nos ensinou.
Vocês lembram de Tiago e João, quando Jesus foi expulso? E Tiago e João, ele fala lá em Lucas 9:54, Senhor, você quer que nós oremos e façamos descer fogo do céu? Olha só o que eles disseram. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Olha só, irmãos. Jesus poderia falar isso, manda descer fogo do céu e consuma todo esse povo aí que me expulsou, que não quer ouvir a palavra que eu tenho da parte de meu Pai. Jesus falou isso? Jesus nos deixou isso? Não. Isso é ensino de demônios, irmão. Esse é um ensino totalmente o contrário àquilo que a Bíblia nos deixou. Sendo que se a gente pegar o livro de Mateus, capítulo 22, do 36 ao 40, nós vemos que ali quando Jesus teve o discurso com os saduceus e depois veio ali os fariseus, vendo que Jesus tinha quebrado todo o argumento, né, sobre meu Deus, a ressurreição. E aí os fariseus viram e que eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira e vem até Jesus e começa a questionar qual o maior mandamento. Jesus fala, né, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E fala, não é só isso, mas olha, tem um outro que é semelhante, é igual a esse. Amarás o teu irmão como a ti mesmo. E se resume toda a palavra de Deus. Então, se eu e você, quando recebemos algo, não é para humilhar o nosso irmão. Não é, irmãos. Deus nunca faz isso. E se você escute isso, repreenda no teu coração. Não deixe essa altivez subir e achar que Deus não vai te dar. Não vai. Porque Ele não pode ir contra a sua palavra. E outra coisa, irmãos, os que se apostatam, as pessoas, da onde que elas vão sair? Do nosso meio. São nossos irmãos. São aquelas pessoas que estão dentro da igreja com a gente e começam a implantar aquilo que não é bíblico, aquilo que é antibíblico. Porque nós vemos que com a teologia da prosperidade veio muita coisas ruins. Veio coisas boas e veio coisas ruins. Porque hoje se é ensinado que o cristão ele não pode sofrer. Porque você é filho de Deus. E como você é filho de Deus, você tem que questionar Deus. Você tem que entrar diante de Deus. Você tem que falar para Deus que você não aceita aquilo. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para questionar o Criador? Quem somos nós para falar para Deus que eu não posso passar por uma enfermidade? O Senhor nunca deixou isso escrito na sua palavra. E esses ensinos, irmãos, estão dentro da igreja. Os apostatas estão dentro da igreja. E que hoje, irmãos, que nós possamos olhar para a palavra de Deus e aprender de Jesus o verdadeiro evangelho. Que nós possamos nos blindar com a palavra de Deus sobre tudo isso que está por vir, tudo isso que já está implantado, que são os apóstatas, aqueles os espíritos enganadores, aquelas pessoas que já têm a mente cauterizada para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim, que só ensinam heresias. Que o Espírito Santo possa me dar e te dar discernimento de espírito para você discernir o espírito enganador. Que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria da palavra de Deus para que eu e você possamos detectar um ensino de demônios. E que o Espírito Santo de Deus possa nos dar firmeza
para poder combater o falso ensino do apóstata que está em nosso meio. É isso que eu peço para Deus. Eu procuro, na medida do possível, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Eu não sou uma pessoa que aceita as coisas que estão em desacordo com facilidade, não aceito. Eu debato, eu critico, porque a Bíblia fala que se a gente sabe fazer o bem e não faz, pecamos, irmãos. Então que você possa ler e estar firme na presença de Deus, para que possamos detectar e que esta mensagem possa ser uma mensagem contínua nos nossos púlpitos, nos ensinando, a mim, a você e a toda a igreja, como detectar um apóstata, como detectar um espírito de demônio, como detectar um ensino que está em desacordo com a palavra de Deus, e que nós possamos aprender de Cristo, no nome de Jesus, a defender a nossa fé, e que Deus nos dê graça para chegarmos à Nova Jerusalém, e para quando chegar naquele dia o meu e o teu nome esteja escrito, que nós possamos subir com o Senhor, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, que esta palavra, Senhor, ela possa dar fruto em nosso coração, e que nós possamos, Senhor, nos encher da sabedoria da Tua palavra, e que eu e essa pessoa que possa ver este vídeo sinta-se, Senhor, cheia da autoridade da Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, sim venha a ser lembrada, porque ela leu, ela entendeu, que para detectar, Senhor, assim como eu tenho entendido, nós temos que estudar a Tua palavra. E que os ensinamentos, Senhor, da Tua palavra possa estar, Senhor, profundamente arraizado no nosso coração. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a minha vida, a minha família, e a vida daqueles que possam ver este vídeo. Em nome de Jesus, Pai. Que toda honra e toda graça e toda glória seja dada a Ti, hoje e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre sua vida e muita sabedoria. E que possamos ler e meditar na palavra de Deus e que o Senhor seja na sua vida e na minha vida, hoje e sempre. Amém? Até o próximo vídeo e que Deus vos abençoe.